No verão de 1931, uma figura desconhecida surgiu em uma das regiões mais remotas do norte canadense. Sem registros, sem explicações, apenas silêncio e um isolamento absoluto. Nos meses que se seguiram, sua presença mudaria o cotidiano de uma comunidade acostumada ao extremo e colocaria em movimento eventos que ninguém poderia prever. O norte nunca mais seria o mesmo, e o que aconteceu ali ainda levanta perguntas quase um século depois. Fique conosco e acompanhe a história do caçador louco de Rat River. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. O início da caçada. No verão de 1931, em meio à vastidão gelada do noroeste do Canadá, uma figura enigmática chegou remando a Fort McPherson, nos territórios do noroeste. Ele era um homem de meia idade, talvez com seus 30 ou 40 anos, fisicamente forte, olhos azuis e um sotaque que parecia escandinavo, embora ninguém pudesse ter certeza. Quando questionado sobre seu nome pelo sargento da Real Polícia Montada canadense, ele respondeu de forma monossilábica: Albert Johnson. Ele não ofereceu mais nada sobre seu passado, sua origem ou seus motivos para estar ali, na fronteira da civilização. Com uma reserva de dinheiro considerável, comprou suprimentos, armadilhas, munição e ferramentas, deixando claro que sua intenção era viver como caçador, isolado na selva. Johnson remou o rio acima, encontrando um local isolado nas margens do Rat River, um afluente do Peel River. Ali, em um local deliberadamente afastado das rotas de caça tradicionais dos nativos Gwich'in, construiu uma pequena cabana de 8 por 10 pés. A construção era robusta, com paredes de troncos sólidos e pequenas aberturas que mais pareciam seteiras de um forte do que janelas. Sua presença não passou despercebida. Os caçadores locais, homens acostumados com a solidão, mas também com um código de cooperação tácito, acharam Johnson estranho. Ele era recluso e desconfiado. Evitava qualquer contato social, respondendo a saudações com um olhar frio ou simplesmente se virando e indo embora. Sua habilidade na selva, no entanto, era inegável. Movia-se com uma eficiência silenciosa que impressionava e, ao mesmo tempo, intimidava. A tensão começou a crescer no final daquele ano. Caçadores locais começaram a encontrar suas armadilhas sabotadas. Algumas eram abertas e os animais roubados, outras eram simplesmente destruídas ou penduradas em árvores, um ato de desprezo e provocação. As suspeitas recaíram rapidamente sobre o estranho do Rat River. A interferência em linhas de armadilha era uma ofensa grave naqueles tempos e lugares, uma ameaça direta à subsistência de um homem. Em 21 de dezembro de 1931, um dos caçadores nativos viajou até o posto da polícia montada em Aklavik para registrar uma queixa formal. O policial Alfred King, um veterano da polícia montada, foi encarregado da investigação. Acompanhado pelo policial especial Joe Bernard, King viajou por 2 dias, enfrentando o frio cortante de menos 40 graus Celsius, para chegar à cabana de Johnson em 26 de dezembro. Ao se aproximarem, não viram sinal de fumaça na chaminé. King bateu na porta, identificou-se como policial e pediu para falar com Johnson sobre a queixa. Não houve resposta. Ele ouviu um barulho lá dentro, como se alguém estivesse cavando ou bloqueando a entrada. Após várias tentativas frustradas de comunicação, King decidiu que voltaria com um mandado. Aquele silêncio hostil era preocupante. 5 dias depois, em 31 de dezembro, o policial King retornou, desta vez com o policial Riddle e 2 outros homens.
Com o mandado em mãos, King aproximou-se novamente da porta. "Johnson, tem um mandado. É melhor você falar agora", gritou ele. A resposta não veio em palavras, mas com o som ensurdecedor de um tiro. Uma bala atravessou a porta de madeira maciça e atingiu o policial King no peito, jogando-o para trás na neve. A caçada havia começado. O cerco e a fuga. O tiro que derrubou o policial King mergulhou a cena no caos. Seus companheiros, atordoados pela súbita violência, arrastaram-no rapidamente para a segurança da linha das árvores, enquanto mais tiros ecoavam da pequena fortaleza de troncos. A situação era grave. King estava seriamente ferido e a temperatura continuava a cair. O grupo improvisou um trenó e iniciou a angustiante jornada de volta a Aklavik, uma viagem de mais de 120 quilômetros em condições brutais para salvar a vida do policial. Milagrosamente, King sobreviveu. A notícia do ataque a um oficial da lei se espalhou como fogo na pólvora pela região, transformando uma simples investigação sobre armadilhas em uma caçada humana em grande escala. A Real Polícia Montada Canadense não podia deixar tal afronta sem resposta. Um grupo maior e mais bem armado foi organizado. Liderados pelo inspetor Alexander Imes e acompanhados por caçadores locais experientes, incluindo homens que conheciam cada centímetro daquele terreno. A polícia retornou à cabana de Johnson em 9 de janeiro de 1932. Desta vez, vieram preparados para um cerco. Por dias, cercaram a cabana, trocando tiros esporádicos com o ocupante invisível. Johnson, entrincheirado em sua fortaleza, mostrava uma pontaria letal e uma resiliência inacreditável. Havia cavado trincheiras sob o piso da cabana, permitindo-lhe atirar de posições mais baixas e protegidas, frustrando as tentativas da polícia de atingi-lo. O impasse durou até que o grupo decidiu por uma medida drástica. Trouxeram dinamite. Colocando cargas explosivas ao redor da estrutura, pretendiam forçar Johnson a sair ou acabar com a situação de uma vez por todas. Em 16 de janeiro, a explosão massiva rasgou o silêncio do Ártico, despedaçando a cabana e lançando destroços e fumaça para o céu congelado. Os homens avançaram cautelosamente, esperando encontrar apenas os restos mortais de Johnson. Para seu espanto, quando a fumaça se dissipou, Johnson emergiu dos escombros, não para se render, mas para atirar. Ele disparou freneticamente contra os policiais, que recuaram em choque, antes de desaparecer na escuridão da noite polar. A cena que os policiais encontraram nas ruínas da cabana era surreal. A estrutura estava em pedaços, o telhado arrancado, mas o porão que Johnson havia cavado permanecera intacto, salvando sua vida. Ele havia escapado ileso de uma explosão que deveria tê-lo pulverizado. Com apenas um rifle, uma espingarda e uma mochila com suprimentos essenciais, Albert Johnson iniciou uma das fugas mais extraordinárias da história do Canadá. Agora era um fugitivo, caçado por tentativa de assassinato e por desafiar a autoridade da lei. A polícia, humilhada e perplexa com a tenacidade do homem, preparou-se para uma perseguição longa e árdua através de um dos terrenos mais implacáveis do planeta, sem saber que estavam perseguindo um fantasma, um homem cuja resistência e habilidade de sobrevivência logo se tornariam uma lenda. O fantasma do Ártico. Com a cabana em ruínas para trás, Albert Johnson mergulhou na noite polar, um espectro movendo-se por uma paisagem que não perdoa. A temperatura despencou para abaixo de menos 40 graus Celsius. Para os homens da polícia montada e os caçadores locais que formavam o grupo de perseguição, a tarefa parecia impossível. Estavam caçando um homem em seu elemento, um vasto e desolado deserto de neve e gelo que ele parecia dominar. Johnson não seguia trilhas,
Criava as suas, escolhendo os terrenos mais difíceis para exaurir seus perseguidores. Demonstrava uma resistência sobre-humana, viajando por dias a fio com pouco ou nenhum descanso, sobrevivendo com o mínimo de suprimentos. As táticas de Johnson eram geniais e frustrantes. Ele seguia os rastros de caribus para esconder suas próprias pegadas. Usava os cumes das montanhas varridos pelo vento, onde a neve não se acumulava, e em um ato de pura astúcia, escalou um penhasco quase vertical de gelo que seus perseguidores julgaram intransponível, ganhando uma vantagem crucial. Por quase um mês, brincou de gato e rato com o grupo. Eles encontravam seus acampamentos abandonados, às vezes com uma fogueira ainda quente, mas Johnson já estava a quilômetros de distância. A notícia da caçada se espalhou por todo o Canadá. Jornais de costa a costa estampavam manchetes sobre o caçador louco de Hat River, transformando o fugitivo anônimo em uma figura lendária, um anti-herói que desafiava a lei e a própria natureza. A perseguição estava a esgotar os homens e os recursos. O inspetor Imes, percebendo que seus métodos tradicionais eram ineficazes contra aquele adversário, tomou uma decisão histórica. Pediu ajuda aérea. Pela primeira vez na história da polícia canadense, um avião seria usado em uma caçada humana. O piloto escolhido foi Wilfred Wap May, um famoso as da aviação da Primeira Guerra Mundial e um dos mais experientes pilotos de Mato do Norte. Voando em seu monoplano Belanca, May conseguia cobrir em minutos o mesmo terreno que os homens em trenós levavam dias para percorrer. Do alto, podia avistar as trilhas de Johnson, marcadas na neve, um caminho invisível para quem estava no chão. Em 30 de janeiro de 1932, a estratégia deu resultado. Wap May avistou as pegadas de Johnson descendo em direção ao Eagle River, no território de Yukon. Ele havia cruzado as montanhas Richardson, uma façanha que, em pleno inverno, era considerada mortal. Johnson estava se dirigindo para o Alasca, buscando talvez desaparecer para sempre. May transmitiu a localização para o grupo em terra, que agora, com um alvo claro, renovou a perseguição com vigor. Durante esse confronto, o policial Edgar Millen, que havia se separado do grupo principal para flanquear Johnson, foi mortalmente atingido. Millen caiu na neve, tornando-se vítima fatal da fúria de Johnson. A morte do colega galvanizou os outros policiais, que intensificaram a caçada. A perseguição estava se aproximando de seu clímax. Em 14 de fevereiro, seguindo as indicações de May, o grupo encurralou Johnson no meio do congelado Eagle River. Não havia mais para onde correr, nem montanhas para escalar, apenas uma vasta planície de gelo e neve. O confronto final era inevitável. O confronto final e o mistério. Em 17 de fevereiro de 1932, a caçada de 48 dias e mais de 240 quilômetros chegou ao seu desfecho violento. O grupo de perseguição, agora dividido, aproximou-se de Johnson por ambos os lados do Eagle River. Johnson, encurralado na superfície branca e exposta do rio congelado, não tinha para onde fugir. Rapidamente abrigou-se atrás de um banco de neve na margem do rio e se preparou para o confronto. O primeiro tiro partiu de seu rifle e o tiroteio começou. Os homens da polícia, posicionados estrategicamente, responderam com uma saraivada de balas. Johnson, embora ferido, continuou a lutar com uma ferocidade desesperada. Era um alvo difícil, bem protegido por seu abrigo de neve. Foi então que Wap May, sobrevoando a cena em seu avião, desempenhou seu papel final. Ele não apenas localizou Johnson, mas também voou baixo para distraí-lo e fornecer informações precisas sobre sua posição aos homens em terra. Com a atenção de Johnson dividida, um dos caçadores conseguiu uma linha de tiro clara. Uma bala atingiu Johnson na coluna, paralisando-o instantaneamente. A luta havia terminado.
Quando o grupo se aproximou cautelosamente, encontrou Albert Johnson morto na neve. Havia sido atingido 9 vezes. O exame de seu corpo e de seus poucos pertences apenas aprofundou o mistério. Carregava consigo cerca de $2.400 em dinheiro canadense e americano, além de uma quantidade significativa de ouro, incluindo pepitas e obturações dentárias de ouro. Tinha também suas armas, uma bússola, anzóis, um espelho de bolso e algumas pílulas, mas absolutamente nada que pudesse identificá-lo. Nenhuma carta, nenhum documento, nenhuma fotografia. Seu corpo foi levado para Aklavik, onde foi examinado por um médico. A autópsia revelou um homem em excelente condição física, com cicatrizes antigas de ferimentos de bala e possivelmente de arma branca, sugerindo um passado violento. Suas feições e dentes não correspondiam a nenhum registro de pessoa desaparecida ou criminoso procurado. Até hoje, a verdadeira identidade de Albert Johnson permanece um dos maiores enigmas da história criminal canadense. Inúmeras teorias surgiram ao longo das décadas, ligando-o a crimes nos Estados Unidos ou especulando que ele era um desertor ou um fugitivo da máfia, mas nenhuma foi provada. Testes de DNA realizados em 2007 em seus restos mortais, exumados para esse fim, não conseguiram encontrar uma correspondência em bancos de dados de DNA ou com famílias que acreditavam ter parentesco com ele. Albert Johnson, o homem que apareceu do nada e lutou contra a lei e a natureza com uma habilidade e determinação quase sobre-humanas, foi enterrado em Aklavik, sob uma lápide simples que marca o local de descanso do caçador louco de Rat River. Sua história transformou-se em uma lenda duradoura do Norte, um conto épico de sobrevivência, desafio e um mistério que provavelmente jamais será resolvido.